Paz do Senhor. Deus seja louvado por mais um programa em defesa da fé. Deus abençoe a sua vida, que tem sempre nos acompanhado, nos assistido e tem aprendido a palavra conosco através desta programação apologética, aonde revelamos, falamos as verdades centrais da fé cristã. Nós falamos no último programa sobre a morte, e para você lembrar, a morte é sinal do fruto do pecado. Então, a morte entrou no mundo por causa do pecado, por causa da transgressão do homem. Mas Jesus venceu a morte na cruz do Calvário para nos dar o direito da vida eterna. Então hoje nós vamos estar falando sobre a vida após a morte. Existe? Vida após morte existe? É um assunto bastante polêmico, pois alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas nós vamos estar analisando um texto bíblico que é conhecido e às vezes mal interpretado por muitas religiões, por algumas das seitas, que é Lucas capítulo 16, o versículo 19, aonde nós vemos escrito assim, Lucas capítulo 16, o versículo 19. Ora, havia um homem rico, e se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu a longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Meus amados irmãos, queridos amigos, olhe bem, esse texto é bastante revelador para nós, pois aqui nós estamos vendo Jesus contando uma história real, verídica, verdadeira, que muitos dizem parábolas porque os autores dos textos colocaram a parábola do rico e Lázaro. Mas nós, quando vamos ver, estudar biblicamente, nós vemos que isto aqui não é uma parábola ou uma ilustração, é um fato real, porque Jesus jamais iria contar uma lenda para tentar expor alguma coisa, como diz alguns. Então nós devemos ver que o Senhor está contando algo real, uma história verdadeira. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, no versículo 16, como começa, a Bíblia diz assim: havia um homem, ou seja, existiu, fato real, um modo típico de introduzir a narrativa do Antigo Testamento. Quando você olha em 1 Samuel 1:1, diz a mesma coisa. Jó também 1:1, diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz. Então olhe que a Bíblia começa dizendo sobre havia, ou seja, existiu. Então começa narrando como narrava no Antigo Testamento. Isto já nos mostra que não é uma parábola, é um fato real, verdadeiro. As seitas falsas sustentam Lucas 16, do versículo 19 ao 31, que é uma parábola, e dessa maneira procura nos fatos do referido texto as suas aberrações doutrinárias. Então eles, dizendo que isso é uma parábola, começam a fazer as suas aberrações doutrinárias, negando uma realidade bíblica. Mas vamos lá. A narrativa do rico e Lázaro traz uma visão panorâmica da doutrina bíblica da imortalidade da alma.
e do destino do homem após a morte. Neste relato, concluímos que quando morre um servo de Deus, os anjos o levam para o paraíso. Nisso cumpre o que está em Filipenses 1:23. Os mortos conservam o sentido da vista, ou seja, da vida. Porque Paulo falava que tinha um desejo de partir e estar com o Senhor. Ora, meu amigo, com certeza não é ficar dormindo. Isto é uma aberração doutrinária. Então a Bíblia nos mostra isto para nós, que quando morre o servo de Deus, ele vai para o paraíso. Nós classificamos como paraíso, ou seja, lá ele está no descanso, mas não dormindo. Então nós devemos entender o que a palavra do Senhor nos mostra. Nós devemos compreender isto, para nós não fazermos heresias, para nós não cometermos erros doutrinários. Então a Bíblia nos mostra isto. Os mortos conservam o sentido da vida. Eles têm sensibilidade à dor. Versículo 23 de Lucas capítulo 16. Ou seja, lembram das coisas terrenas, como está escrito no versículo 28. Reconhece os mortos com os quais em vida conviviam. As solicitações dos incrédulos após a morte não são atendidas, nem existe comunicação dos mortos com os vivos. Porque isto é necromancia, portanto é uma farsa diabólica dizer que tem comunicação. Isto é um fato mentiroso, ou seja, é uma mentira que o espírita inventa. Mas sabemos, irmão, que a realidade bíblica, que existe vida após a morte. E nós vamos falar no próximo programa sobre como era o paraíso e o lugar de tormentos antes do Calvário e depois do Calvário. Então você deve entender isto para você não fazer confusão nas Escrituras Sagradas. Então no próximo programa nós vamos estar falando como era antes do Calvário e depois do Calvário, como era o paraíso, explicando mais detalhadamente o capítulo 16, versículo 19 ao 31, que eu quero chamar a tua atenção para dizer, não é parábola, é um fato verdadeiro, real, que Jesus contou, ilustrando, mostrando, ou seja, a respeito da imortalidade da alma. Jesus contou uma história verdadeira para mostrar para todos nós que existe vida após a morte. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa. E você pode entrar em contato conosco através do Facebook ou nos mandando um e-mail. Nós estamos aqui para servir o povo de Deus, anunciar as verdades bíblicas. Então que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa em nome de Jesus.